E aí, galera, como é que vocês estão, meu time? Bora para mais um encontro? Bora para mais uma aula de direito penal. Hoje o tema é específico, hoje o tema é nichado, hoje o tema é concentrado, monotemático. O que nós trabalharemos na nossa live de hoje? O que nós trabalharemos na nossa live de hoje, meu time? Bom, nós vamos falar, nós vamos estudar, nós vamos exaurir. Eu tenho certeza que vocês vão ficar fera em princípio da insignificância. O tema da nossa live é princípio da insignificância e ao final dessa aula, que vai ser uma aula conceitual, não vou trabalhar nessa aula de hoje, teremos outra aula para questões propriamente dita, mas eu quero exaurir com vocês, eu quero exaurir a parte conceitual, aplicabilidade, orientações dos tribunais superiores, enfim, trazer um panorama geral sobre o princípio da insignificância. Bora lá? Vamos junto? Vamos lá. Aqui no slide inicial, como a gente sempre faz, eu vou deixar para os senhores aqui o meu Instagram, que é Pedro Andrade LR. Se você tiver qualquer dúvida com relação à nossa aula de hoje, você não tem o direito de deixar em aberto. A qualquer tempo você pode me procurar e falar: Pedrão, você deu aquela aula lá de princípio da insignificância e eu fiquei com dúvida em determinado ponto. E aí nós vamos clarear, nós vamos aclarar da melhor forma possível, beleza? Bom, para que eu fale em princípios da insignificância, você tem que saber o que é crime. E se eu perguntasse para você aí agora, sem jogar no Google, sem olhar o seu caderno de estudo, você saberia me responder no que consiste crime? Pode ser o conceito material, pode ser o conceito formal, pode ser o conceito analítico, que é aquilo que nós trabalhamos com maior profundidade dentro do bacharelado em Direito. Pedro, o que é esse tal de conceito analítico mesmo? Lembra a teoria tripartida? Lembra? Fato típico, ilícito e culpável. Lembra? Ah, pô, caramba, agora que você falou, deu uma luz aqui, lembrei. Olha, mas a aula não é de princípio da insignificância? Claro, mas eu vou colocar aqui para vocês no slide e a gente vai brincar junto. Pedro, para que eu tenha um crime, eu preciso que esse fato humano, galera, ele seja típico, ilícito e culpável. Ah, Pedro, claro, isso eu sei, isso é básico do básico do básico. Se eu perguntasse para vocês agora, né, dentro da nossa tabela, você colocaria o princípio da insignificância em qual posição? Você associaria o princípio da insignificância em qual quadrante? Ah, Pedro, agora já estava me apertando logo na primeira pergunta e é essa a nossa brincadeira. Todo mundo tem uma noção com relação a valor, a orientação do STJ e do STF quanto qualitativo, dinheiro, até tanto, é insignificância, associa muito aos crimes patrimoniais e de fato ali tem a maior incidência, principalmente nos crimes de furto. Mas a gente tem que entender primeiro a parte conceitual. Para que eu tenha um fato típico, eu preciso ter uma conduta humana voluntária. Se for voluntária com o resultado desejado, é dolo. Se for conduta voluntária com resultado indesejado, é culpa. Então, dentro desse primeiro quadrante, eu tenho a conduta humana. Vou colocar assim, nem era para colocar, mas vou colocar, vamos ver se vai ficar muito. Humana, dolo ou culpa. Só nesse aqui. Os outros eu não vou colocar. Culpa. Vou até diminuir para não parecer que é o protagonista aqui. 14. Beleza, Pedro. Para ter um fato, eu preciso ter uma conduta humana. Esse fato humano, ele precisa gerar um resultado. Uai, se não tem sentido. Esse fato humano pode ser um fato jurídico ou naturalístico.
Homicídio, matei alguém, ao corpo aqui, ao corpo da pessoa, resultado naturalístico. Ou resultado jurídico, crime formal, de consumação antecipada, um crime de mera conduta. Então, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante, o crime de os crimes da lei de armas, em especial o porte legal de arma de fogo, eu não preciso de resultado, basta incidir na conduta. Os crimes de corrupção, e aí tem vários exemplos. Ah, Pedro, entendi. Então eu preciso ter uma conduta, só que essa conduta tem que produzir um resultado, porque é esse resultado que o direito penal vai avaliar, se vai incidir a tutela penal ou não. Show! Mas Pedro, entre a conduta e o resultado, eu preciso ter esse tal do nexo causal. Claro, a minha conduta tem que ter dado causa ao resultado. Caso contrário, não será fato típico. Não será fato típico. E aqui a gente estuda o nexo de causalidade, que é o artigo 13 do Código Penal, numa aula bem densa, tá? Mas você tem que saber, aliás, até no estudo do ilícito civil, porque a conduta e o resultado eu tenho que ter um elo de ligação. O resultado tem que ter havido, tem que ter ocorrido em decorrência da minha conduta. E não basta eu ter conduta, não basta eu ter resultado, não basta o nexo causal entre a conduta e o resultado. Para ser fato típico, eu preciso ter tipicidade. Puta, aí Pedro, tipicidade. Eu acho que tá aí. Porque do outro lado, se você falar, olha, eu tenho um fato típico. Então, se você agiu em legítima defesa e você matou o seu ofensor, você tá aí agora. Você tá aí, assistindo essa live maravilhosa. Gostou do maravilhosa? Olha o Sartre, a transcendência do ego. Você tá assistindo essa aula, alguém invade sua casa, você pega a arma e vai lá e pumba! Mata o ofensor. Você teve conduta humana? Ah, Pedro, claro. Peguei a arma e atirei. Ela foi uma conduta voluntária? Claro, quis me defender, pô. Teve resultado? Olha o cadáver lá. Tá lá. Ele morreu em decorrência do disparo de arma de fogo? Sim. Nexo causal. Essa conduta encontra tipicidade no Código Penal? Sim. Eu não matei alguém? Artigo 121. Então, olha que legal. Mesmo que em legítima defesa, nas hipóteses de legítima defesa, eu pratico um fato típico. Ah, então você preso. Calma. É a teoria tripartida. Não basta ser fato típico, precisa ser ilícito. E aí você faz um juízo de contravaloração, de contra-argumentação. Fala, ó, Pedro, ele é típico, mas eu agi em legítima defesa, então eu excluo a ilicitude, ele é uma conduta lícita. Ah, entendi. E se não tivesse nenhuma das hipóteses do artigo 23, das excludentes de ilicitude, passamos a excludentes de culpabilidade. E se passar por todas essas três peneiras e nada travar, nós teremos um crime, uma infração penal, que pode ser crime ou contravenção penal. E cadê o desgraça o princípio da insignificância aqui? Está na tipicidade. Como assim, Pedro? Eu explico para os senhores. O que é tipicidade penal? Se eu perguntasse aos senhores numa prova, no que consiste a tipicidade penal? Gente, a tipicidade penal nada mais é do que a vou colocar assim, tipicidade formal mais tipicidade material. O que significa isso? Na tipicidade, vou colocar assim, igual, ó, tipicidade penal igual a tipicidade formal mais tipicidade material. No que consiste tipicidade formal é você fazer um juízo de adequação à conduta ou à lei penal. Quer o Código Penal, quer a legislação penal extravagante. Ah, Pedro, eu subtraí coisa alheia móvel. Ah, nossa, vamos avaliar se há tipicidade penal.
Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Existe o correspondente legal? É a tal da subsunção da conduta ao crime. A lei, né? A subsunção da conduta à lei penal. Eu não tenho o correspondente legal? Tenho, Pedro, tenho. Onde que tá? No artigo 155. Ai, que legal, então já basta? Basta? Claro que não. Eu preciso avaliar a tipicidade material. Lembra que no conceito material de crime ou substancial, o direito penal só vai se valer, só vai escolher os bens jurídicos mais caros à sociedade. O direito penal só vai escolher, só vai se atentar, só vai eleger para a sua tutela penal que tira a liberdade, o segundo bem maior jurídico que nós temos, das condutas que têm relevância e grau de reprovabilidade social. Então eu preciso avaliar se a conduta de fato lesou, ofendeu o bem jurídico. Se ela arranhou, se ela chegou a tangenciar a ofensa ao bem jurídico. E se eu tiver tipicidade formal mais a tipicidade material, aí eu tenho a tal da tipicidade penal. Ah, Pedro, por exemplo, esse aqui é um exemplo que todo mundo aqui já teve em sala de aula. É uma desgraça esse exemplo, mas ele é bom. Isso aqui é uma caneta. Essa caneta, ela tem um valor significativo, não sei nem como que ela está. Provavelmente ela não funciona mais. Um item que eu guardo por nostalgia à época que eu tinha valor para adquirir esta caneta. Mas vamos pensar na tampa dessa caneta. Tampa. Agora, meu time, essa tampa aqui já não tem um valor financeiro expressivo. Quanto que custa essa tampa de caneta? E vamos imaginar que um de vocês vem aqui à minha casa e subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Esta tampa de caneta que está aqui é coisa alheia móvel? Claro que é. Só que é meu. Isso aqui é meu. E você não praticou o elemento nuclear do tipo verbo subtrair? As outras elementares também não estão presentes. Se você não subtrair essa caneta para si, ainda que para outrem, ela não é coisa alheia móvel? Então, em tese, eu tenho tipicidade formal. A sua conduta da subtração da tampa de caneta se amolda ao artigo 155. E agora eu pergunto, essa tampa de caneta, ela ofendeu o meu patrimônio? Ela lesou o meu patrimônio? É necessário que o direito penal faça a intervenção, lembrando que ele se vale do princípio da subsidiariedade, a última ratio, fragmentariedade. O direito penal só vai atuar quando os demais ramos não conseguem tutelar aquela relação humana. E aí eu pergunto aos senhores, o direito penal deve intervir? Sim ou não? Aí a galera na graduação fecha o tempo. É dizendo que criminoso é criminoso, que se tem tipicidade formal tem que ter ação penal, que não tem jeito. E aí? Grampo de cabelo, a gente usa o grampo de cabelo, às vezes pega um grampo de cabelo, presta esse grampo de cabelo e tiro. E aí? Sabe qual que é a resposta que o Roxinho, no funcionalismo penal, a minha interpretação rasa? Mas ele diz o seguinte, sei lá, a tampa de caneta, vamos manter o exemplo. Se você tivesse, você aí do outro lado da telinha, tivesse esta linda tampa de caneta, e você tivesse sido subtraído, você processaria civilmente a pessoa que subtraiu para reparação de dano material? Tampa da caneta. Sim ou não? Indenização por dano material. Ah, Pedro, lógico que não. Indenização por dano material é uma caneta. Se eu vou ter que pagar advogado, eu vou ter que ir no juizado, eu vou colher custas, eu vou... Não vou perder meu tempo indo no fórum, jamais. Olha que bacana, você está respondendo a dogmática do princípio da insignificância. Se você que é o particular lesado, que é o alvo do bem jurídico, o patrimônio, não se sente
lesionado ao ponto de ir ao Poder Judiciário, por que você quer que o direito penal atue? Ah, Pedro, agora ficou claro, caramba, entendi. O direito penal tem que se preocupar de questões que são relevantes ao patrimônio. O que não, a gente fala que não teve ofensa ao bem jurídico tutelado. Daí eu tenho uma exclusão de tipicidade. Olha que bacana, claro! E se você for pegar a natureza jurídica, você não vai encontrar o princípio da insignificância no Código Penal. Você não vai encontrar o princípio da insignificância na Constituição Federal, em lei penal extravagante, não. Ele é uma construção, doutrinária, com aplicabilidade em jurisprudência, nos precedentes dos mais variados tribunais. É algo que já está enraizado dentro do nosso sistema penal. Então ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Olha só, causa supralegal de exclusão da tipicidade. O fato, cadê aqui a nossa tabelinha? O fato, ele é típico quando ele reúne essas 4 elementares. Só haverá o substrato do fato típico quando eu tiver tipicidade. Essa tipicidade, ela precisa ser formal, mais material. E aqui o princípio da insignificância, vou colocar em vermelho, ele exclui a tipicidade material. Daí porque quando você pega uma sentença, quando você vê uma sentença de absolvição, você vai ver que geralmente ela sempre estará com a absolvição lá no artigo 386, inciso 3, que é justamente a atipicidade da conduta. Beleza? Olha tudo fazendo sentido. Tá, Pedro. Mas vamos colocar um conceito. E aqui eu trago um conceito de um acordo agora de março de 2024 do STJ. E eu faço a leitura com os senhores. A lei penal, porque daqui nós temos uma problemática. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de insignificância social. Razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Agora vem a problemática, hein? Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. Então, olha aqui essa ressalva que se fez no voto conduzido pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, agora em 2024. E já é um conceito que ele já traz de longa data em seus votos. Então, olha só. Quer dizer, então, que eu posso sair por aí praticando pequenos crimes, pequenos furtos. E todo mundo pode fazê-lo. Imagina isso no cenário contemporâneo, guerra civil. Todas as lojas contratando segurança privada, segurança truculenta. Você fica com medo. Você fica com medo. E o medo gera um alerta, uma condição no humano de autodefesa. E aí, num pequeno deslize, numa pequena conduta, você acaba praticando isso mais grave. Então, olha a preocupação. E aí, eu acredito que vocês já até saibam que todo mundo fala, isso aqui é arroz com feijão. E como resolver? Como assim, Pedro? O princípio da insignificância está aí. Funcionalismo penal. O direito penal não deve se imiscuir de coisa pequena. Mas eu também tenho que tomar cuidado. Porque se eu dou um aval à sociedade, eu terei ali uma pluralidade, uma reiteração de comportamentos e vai virar um caos. Todo mundo vai entrar no mercadinho e pegar um item de pequeno valor. E vai fazer um dia, no segundo dia, terceiro dia. E se todo mundo fizer, imagina como que nós viveremos em sociedade. E aí vem-se a pergunta, e o que fazer? E vocês já sabem o que fazer. Para temperar, para ajustar este princípio. O que nós fazemos?
nós vamos chamar a Mari. Com vocês, senhoras e senhores, a tal da Mari. Essa Mari é minha, tá? Essa boneca, que representa a Mari. Ela tá com essa cara meio brava. Eu vou até aumentar aqui, ó. Ela tá com essa cara brava porque ela... Deixa eu colocar aqui, vamos ver se a Mari desce. Pera aí. Vou diminuir um pouco a Mari, que ela tá escondendo o próprio nome dela. Ela tá com essa cara meio brava porque ela tá dizendo assim, olha, eu sou do crime, eu sou o direito penal. E ela tem essa cara mais malvada. Mas o que a Mari faz no fundo? Ela traz uma causa de exclusão da tipicidade. Então ela tem essa cara de má, mas ela é boazinha, eu vou provar para os senhores. O que a Mari faz? Ela traz 4 critérios que vão nortear o Poder Judiciário na aplicação da jurisdição. Então assim, olha, realmente o direito penal não pode se aventurar em crimes de menor expressão. Logo, eu vou criar critério modulador. E o Supremo trouxe 4 critérios. E a gente brinca, acho que todas as aulas, né? Acho que boa parte dos professores de direito penal gostam desse processo mnemônico, justamente porque marca vocês e gera apreensão do conteúdo. No que consiste a Mari? A Mari, gente, tá aqui, ó, o nome dela. E o M da Mari vem de mínima ofensividade da conduta. Logo, meu time, eu só terei a aplicação do princípio da insignificância se eu analisar e dizer, olha, essa conduta não teve ofensividade. Exemplo, eu não posso ter um crime com violência ou grave ameaça. Eu não posso ter um crime que vá trazer uma insegurança, ainda que eu tenha um valor subtraído de menor monta, perfeito? Então olha esses 4 critérios moduladores. A mínima ofensividade da conduta. Qual que é o segundo? A ausência de periculosidade social da ação. A ausência de periculosidade social da ação. Aqui, por exemplo, dá para misturar, tá? Eles acabam sendo uns critérios que eles vão se enraizando um ao outro. Mas a exemplo, ou mínima ofensividade ou periculosidade, você pode escolher. O tráfico de drogas, por exemplo, é um crime que não tem violência ou grave ameaça. O tráfico de drogas. O bem jurídico tutelado é a saúde pública. Então, se eu estiver traficando droga e eu for preso com uma porção de droga, mas tem rádio, balança, caderninho, notas trocadas, enfim, está configurada a traficância, mas eu estou com uma única porção de droga, não é possível aplicar o princípio da insignificância à lei de drogas, ao tráfico de drogas propriamente dito, porque é um crime que traz uma ofensividade, é um crime que traz periculosidade social, é crime contra a saúde pública. Olha só, Pedro, mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação. E o R vem do quê? Reduzido grau de reprobabilidade do comportamento. Vocês vão ver que realmente elas acabam se confundindo, se alinhando, o que seria um reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento. Quer ver um exemplo que está claro? O crime de furto. O crime de furto, eu não tenho violência ou grave ameaça, porque se eu tivesse essas duas elementares, a vis compulsiva e a vis corporalis, eu teria hipótese de roubo. Mas, Pedro, vamos pensar que eu tenho a hipótese de furto qualificado pela destruição do rompimento de obstáculo. Escalei muro. Ah, não, Pedro, não dá para dizer que aí tem um... Aí, olha, já teve dano à vítima patrimonial, ela, enfim, é uma conduta que já está num grau de reprobabilidade mais acentuado. Então tá fora, beleza? Pedro, você não me falou até agora de dinheiro, tem valor? E aqui o Supremo coloca a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E neste último critério modulador, nós vamos trabalhar com o valor, beleza? Qual que é o valor
que se considera razoável como critério padrão para a incidência do princípio da insignificância. E aqui eu vou colocar. Aqui eu vou. Deixa eu só ver se eu coloco aqui. O STJ tem essa orientação e ele segue também pelo Supremo. Olha que legal. Orienta-se no sentido que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o limite de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Então, é muito comum nós discutirmos o valor nos crimes patrimoniais. E aqui eu faço uma ressalva aos senhores. Primeiro ponto. Não confundir princípio da insignificância com o furto privilegiado. O furto privilegiado, o agente tem que ser primário, de bons antecedentes, e o res furtivo, o valor da coisa subtraída, não pode ultrapassar um salário mínimo vigente à época dos fatos. Isso é o furto privilegiado. De outro lado, eu tenho a insignificância. E a insignificância, ela diz, olha, até 10% do salário mínimo eu considero como inexpressivo a tutela penal. Mas, gente, cuidado, esse é um valor padrão, esse é só um valor para definir um comportamento de precedentes dos demais juízes. Não quer dizer que sempre que a coisa tiver valor inferior a 10%, será aplicado o princípio da insignificância. Pedro, me dá um exemplo, eu já peguei no tribunal. Furto de uma bicicleta. Salário mínimo, à época, coloca aí, sei lá, 1.300. Valor da bicicleta, R$150. Não, tem que diminuir esse valor, senão vai passar, não lembro. Mas vamos pegar, era uma bicicleta valor bem inexpressivo mesmo. R$80 coloca o valor da bicicleta. Para ficar aquém dos 10%. Tranquilo? Bicicleta subtraída abaixo do valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não é o da época da condenação. É a época dos fatos, tá? E aí? Se eu fosse analisar o mero critério aritmético, o mero valor atribuído ao STF, eu teria que aplicar a insignificância e absolver o réu. Mas naquela hipótese, a bicicleta que era abaixo de R$100, não me recordo o valor exato agora, ela servia como meio de transporte para a vítima. A vítima saía da sua residência às 4 horas da manhã, pegava a sua bicicleta, pedalava durante 1 hora e pouco para chegar no local em que trabalhava com construção civil. Trabalhava, no final do dia pegava a sua bicicleta e retornava para sua casa em um trajeto de mais de 1 hora. Sem a bicicleta, ele teria que se valer de transporte público que não era de fácil acesso e tinha custo. E aí? Você aplicaria insignificância nesse caso? Negativo. Negativo. Você tem certeza que não aplicaria. Por quê, Pedro? Eu tenho inexpressividade da lesão jurídica para a vítima. Talvez essa bicicleta de R$100 para a vítima tenha um valor patrimonial muito maior do que o seu carro, do que a sua moto. Então esse critério de 10% ele é um critério norteador, não é um critério absoluto. Tranquilo? Então, reduzir aqui a inexpressividade da lesão jurídica provocada, você tem um parâmetro norteador, 10%. Mais que isso não dá. Hoje o salário mínimo 1.400, falar em furto de R$400, que é insignificante, é algo que já extrapola. Mas de toda sorte é um critério fixado pelo Supremo. Lembra que eu falei do furto qualificado? Olha que legal.
Mais um precedente atual agora, 12 de março de ontem. Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto e sua modalidade qualificada por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica especial reprobabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar. Não obstante, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar os HCs tais e tais, todos da relatoria do Barroso, definiu a incidência do princípio da insignificância deve ser feito caso a caso. O que isso diz? Eu acabei de dizer que crime violento, periculosidade social, reprobabilidade da ação, não vem à esfera do princípio da insignificância. Tá, Pedro, furto não tem violência contra a pessoa. Eu poderia fazer uma interpretação de extensão à violência contra a coisa, uma destruição, um rompimento de obstáculo. E olha o que o STJ fez. O STJ colocou um denominador comum e falou assim, furto qualificado não dá para dizer que não tem reprobabilidade social. Porque ou vai ser em concurso de agentes, ou vai ser em escalada, ou vai ser com rompimento de obstáculo, ou vai ser com arrombamento. Não dá para dizer que essas condutas vão ganhar a pecha de insignificante. Porque se você faz em comparsaria, em duas pessoas ou mais, se você rompe um obstáculo, se você destrói algo, se você escala, você está em outro nível da escala da criminalidade. Não é aquela pessoa que furta uma tampa de caneta, um Danone. É outro, você está em outro nível, você é outro player criminal. Só que o STF ele tem cuidado em trazer esses moldes pré-fixados porque direito penal é complicado. Embora isso se repita na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles resistem a dizer que sempre que for furto qualificado, afasta-se a insignificância. Você tem que demonstrar por fundamento concreto e não abstrato o afastamento da tipicidade material. E aí tem que fundamentar, que é o dever das decisões judiciais, lá do artigo 90, inciso 9 da Constituição Federal. Mas o que a gente tem hoje é, se for furto qualificado, sinal de alerta. Dificilmente haverá incidência do princípio da insignificância, embora não possa ser uma exclusão absoluta. Beleza? Próximo. Olha essa. A habitualidade delitiva, representada pelos maus antecedentes e pela reincidência, tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese de aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a excepcionalmente periculosidade do caso penal. Essa também é uma decisão agora do dia 7 de março desse ano, decisão recente, que reafirma uma decisão antiga da Corte Superior. O seguinte, o criminoso habitual que faz aquilo de forma reiterada, e ali então ele aprende que ele pode praticar pequenos furtos, que não vai dar nada. Será que é essa ideia que o direito penal também quer passar à sociedade? Olha, você pode ir lá no supermercado X e pegar um Danone. Vai dar nada. Se você voltar e pegar de novo, não dá nada. Porque exclui a tipicidade penal. Não gera nem efeito de reincidência, não há nada. Então você pode ir indo aos pouquinhos e furtar. Essa é a ideia que o direito penal quer? Não. Então olha que legal. A habitualidade delitiva, e essa habitualidade ela tem que ser comprovada por maus antecedentes ou reincidência, ela deve ser obstáculo inicial à tese de aplicação. Então se eu tenho um criminoso reiterado, alguém que se dedica ao mundo do crime, eu não vou aplicar, por óbvio, o princípio da insignificância, a não ser que tenha aquelas situações que são excepcionais. Uma mãe desesperada faz a subtração de um Danone no mercado. E aí ela tem uma condenação. E ela não sabe e transitou em julgado. Depois de 3 meses, essa mesma mulher vai ao outro mercado, em outro ato de desespero, e pega um outro Danone.
para alimentar o seu filho. E não é o furto famélico porque o consumo não é instantâneo. E aí nessa nova ação penal, o juiz vai aplicar o princípio da insignificância. E aí ela pensa, poxa vida, eu não posso fazer porque essa pessoa já tem maus antecedentes. Será que essa é uma trava que o legislador quis? E aí o STJ flexibiliza e coloca ressalvada excepcionalmente a periculosidade do caso penal. Mas não é uma questão pacífica, tá? Porque você pega do mesmo dia, que foi no dia 7, olha, 2 precedentes do dia 7, esse foi julgado no dia 4 com DJE 7. E esse aqui, mesma coisa. Olha só, o fato de a réu ostentar maus antecedentes e ser reincidente, tal como ocorre na espécie, é óbvia a aplicação do princípio da insignificância. E aqui o STF briga, porque ele diz o seguinte: Pedro, olha o STF se dirigindo a mim. O STF fala: Pedro, presta atenção. Você não acabou de explicar pra galera aí de casa que insignificância está dentro do fato típico? Eu estou analisando sobre tipicidade penal, reincidência, aspectos subjetivos do autor. Tem ali, nos 4 elementos do substrato da tipicidade penal, tem alguma coisa a ver com reincidência, biografia penal, histórico criminal? Ai, Pedro, não, tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então por que você está afastando a tipicidade com elemento que não compõe o substrato do crime? E aí a gente não sabe responder. Aí o STF pega a gente. Fala, ih, caramba, agora lascou. Porque eu não consigo colocar a reincidência neste quadro. A reincidência vai ser critério material de dosimetria da pena, como agravante do artigo 61 do Código Penal. É a segunda etapa dosimétrica. Os maus antecedentes como critério norteador do artigo do 59 para fixação de pena base. Mas não para definição de tipicidade penal. Não para definição de crime. Mas o que se tem é, sob a ótica da habitualidade delitiva, e se eu tenho uma habitualidade delitiva, eu não posso dizer que eu tenho um reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento. Se eu tenho uma conduta reiterada, eu acabo resvalando na mare. Olha, e é o próprio Supremo que traz esses critérios. Então, meu time, não tem muito para onde correr. Olha como é legal o estudo do direito, né? Muito legal. Eu gosto muito. Mais um pouquinho. Importante. Coloquei importante, é importante. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Só que aqui eu vou fazer uma ressalva. Aqui eu estou trabalhando em insignificância contra crimes da administração pública praticados por funcionário público. Essa súmula 599 ela deve ser olhada para os crimes funcionais. Então a corrupção passiva, a concussão, o peculato. Não dá para dizer que o agente público que recebe dinheiro, exige dinheiro, subtrai patrimônio dos entes federativos, patrimônio público. Não dá para dizer que ainda que esse valor seja pequeno, não dá para dizer que ele tem relevância social. Porque é um bem comum, é um bem de todos. Só que olha só, o próprio STJ permite a incidência do crime, a incidência do princípio da insignificância no crime de descaminho. E tem lá as portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda que vão definir o quantitativo. E aqui eu trouxe uma notícia para os senhores que é do final, é novembro de 2023, do ano passado. E olha que discussão que vai se travar na terceira sessão do STJ. O tema vai ser o 1218. Se é possível ou não aplicar a insignificância quando eu vou colocar aqui, quando o acusado já foi processado,
quando o acusado já foi processado pelo mesmo delito, ainda que os outros processos não estejam concluídos, e seja qual for o valor dos tributos que deixou de pagar. Meu Deus, olha aí. Então talvez a gente tenha um alargamento das hipóteses de insignificância para o descaminho. Vai para a tese 1000, eu não estou acompanhando, preciso até entrar para ver se teve algum mandamento, 1218 do STJ. Então o que eu queria aqui? Cuidado, né? Aqui, vinculado aos crimes funcionais. Exemplo: peculato e outros. Que vai lá do artigo 312 até o 328, 27 vai falar da condição de funcionário público, né? Mas os crimes funcionais, perfeito? Crimes funcionais. Olha essa aqui é top. 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Eu não aplico o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Não aplico. Cadê aqui? Espera aí, deixa eu ver. Aqui eu trouxe de outro fundamento. Aqui a gente não tem dúvida alguma. Então, se eu falar em lesão corporal no âmbito da violência doméstica, qualquer conduta que você imaginar que se dê dentro do seio familiar contra a mulher, é inaplicável o princípio da insignificância. E aqui nós passamos agora no 8 de março, né, mais uma vez renovando os meus cumprimentos às mulheres do Brasil, às mulheres do mundo, né, mas em especial vocês que acompanham as minhas aulas, estão aqui para ouvir. E vocês de fato são muito mais qualificadas do que nós e merecem a imediata igualdade material que assim preceitua o nosso texto constitucional. E aqui a súmula 589 coloca um ponto final em qualquer discussão relacionada ao princípio da insignificância dentro do cenário de violência doméstica. E vai mais, tá? E vai mais. Se de um lado dei parabéns, do outro eu vou lançar uma pergunta. Exame oral. Candidata, candidato. O senhor está preparado? A senhora está preparada? Em linhas gerais, candidata, qual a diferença entre o princípio da bagatela própria e o princípio da bagatela imprópria? Exame oral. E aí, candidato? E aí, candidata? Qual a diferença? Boa. Gente, a bagatela própria é o que nós estamos estudando até agora, que é o princípio que vai fazer o princípio da insignificância, que gera a exclusão da tipicidade. É o que nós estudamos até agora, sem novidade. O BO agora, que nós vamos estudar rapidinho, é o princípio, vou colocar em laranja aqui, é o princípio da bagatela imprópria. O que é esse princípio da bagatela imprópria? É o seguinte: na bagatela própria eu tenho conduta, tenho resultado, tenho nexo causal, tenho tipicidade formal, me falta a tipicidade material, não arranhou o bem jurídico. Mas vamos pensar o seguinte. Eu tenho o fato típico completinho. A minha conduta lesionou o bem jurídico, ultrapassou 10%. E aí eu fico muito chateado, eu enquanto criminoso. E na ação penal eu reparo o dano. Depois do oferecimento da denúncia, tá? Depois. Eu reparo o dano. Peço desculpas. Posso incidir ou não o princípio da bagatela imprópria? O que significa isso? Era atípica, mas ela deixou de ter relevância para o direito penal porque protege o patrimônio foi restituído, perde-se então o interesse do direito penal. Eu não estou falando em tipicidade, mas uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Porque não há sentido em seguir uma ação penal
que vai tutelar o crime contra o patrimônio se o réu já reparou antes da sentença penal condenatória o dano. E essa teoria, que realmente ela não tem aplicabilidade ainda nos tribunais brasileiros, vou colocar o slide aqui, ela vem muito norteada pelo artigo 59, porque o artigo 59, que vai trabalhar a pena base, as 8 circunstâncias que geram para o juiz, que nascem para o juiz temperar a pena base no mínimo e no máximo, ela tem uma afirmação, ela tem uma elementar, ela tem um elemento do texto normativo que gerou essa reflexão. Porque ela diz o seguinte: o juiz, atento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário. E aí, uma doutrina vem e diz, olha, conforme seja necessário. E se não for necessária a pena? Se não for necessária a pena, eu não vou precisar de pena. Então, para que eu vou penalizar um agente que subtrai o patrimônio se ele, antes da sentença, já reparou a integral lesão ao bem jurídico tutelado? Eu tenho uma bagatela imprópria, porque eu não vou excluir a tipicidade, porque tem tipicidade formal e material. Mas eu excluo a necessidade de aplicação de pena, uma causa de extinção da punibilidade. Nós não falamos de violência doméstica. Aliás, a bagatela imprópria que eu pego hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo é o seguinte: a lesão corporal dentro do âmbito doméstico, ela é uma ação penal pública condicionada ou incondicionada? Incondicionada. Então não importa a vontade da vítima. Bateu na porta do Ministério Público, ação penal. Vem o réu, vem a vítima e dizem, olha, nós nos reconciliamos, nós estamos vivendo em plena harmonia. Motivo pelo qual a defesa requer a incidência do princípio da bagatela imprópria. Porque não faz mais sentido o direito penal atuar nessa hipótese. Que se tutelava a integridade física da vítima, mas a própria vítima renuncia a esse direito dizendo que voltou a conviver de forma harmônica e conjugal com o réu. E aí, você absolve? Porque deixou de ser necessária a pena? Aqui, meu time, alheio a discussões mais semânticas, o STJ vem de forma reiterada reafirmando o posicionamento, dizendo não! Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada. Dá para dizer que violência doméstica não tem relevância da conduta imputada? E de forma mais específica, o STJ, de acordo com o entendimento pacífico em ambas as turmas de direito penal do STJ, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticadas mediante violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas, dada a relevância da conduta, da relevância penal da conduta. Então, olha que legal, se nós tivéssemos a hipótese de princípio da insignificância próprio, eu estou pensando em fato típico, excluindo a tipicidade material. Se eu penso em bagatela imprópria, eu estou dizendo o fato é típico. Eu não tenho nenhuma causa que vai excluir a ilicitude. Eu não tenho nenhuma causa que vai excluir a culpabilidade. Então ele é crime. Mas, cuidado, porque depois da ação penal, durante a ação penal, esse bem jurídico ficou desinteressante para o direito penal, porque a própria vítima perdoou o réu. Está morando com o réu. No crime patrimonial restituiu o valor integral. Não há mais motivo para o direito penal atuar. Por enquanto, ainda que a doutrina esteja caminhando com a temática da bagatela imprópria, os tribunais não tenha admitido esta argumentação jurídica sob o enfoque de que, se há crime, eu já passei pela análise da tipicidade material. E ali,
quando eu tenho a necessidade de aplicação da pena, é o juízo de conformatação da pena, entre o mínimo e o máximo. Perfeito, meu time? Top, né? Com isso, nós falamos bastante. Não ia dar para fazer questão hoje mesmo. Nós teremos uma aula específica para a questão. Se você ficou com qualquer dúvida dessa aula de hoje, ou quer me perguntar alguma coisa, quer, enfim, bater um papo sobre a matéria ou qualquer outra temática do direito, você me manda uma mensagem no Instagram, Pedro Andrade LR, Pedro Andrade LR, e a gente entra em contato e bate um papo super gostoso. Beleza? Obrigado pela participação de vocês hoje. Não consegui olhar muito aqui o chat por conta do meu aplicativo, mas não tem problema. Eu vi agora. Obrigado demais pela participação de hoje. Vocês são feras e contem comigo para o que vocês precisarem, viu, galera? Um abraço, bons estudos!